Palpado então o pulso femoral, nós vamos para a palpação então do pulso poplíteo. Ele não é um pulso fácil de palpar. Tem que ficar com a perna relaxada, geralmente numa posição de 45 graus. Na fossa poplítea, a gente busca afastar um pouco o tendão e entrar com a outra mão. Aqui eu consegui palpar. Agora é bem nítido. Mas assim, não é um pulso difícil de ser palpado. Bom, depois nós vamos palpar no pé. Nós temos o pulso pedioso. Fica no dorso do pé. Lembrando que os pulsos sempre palpando bilateral. O pulso tibial. Então, posterior maléolo interno e também posterior maléolo externo. Tibial posterior. Ele também é um pouco mais difícil de ser palpado. E a importância da palpação dos pulsos, porque o paciente pode vir com uma queixa de dor em uma das pernas. Se você tem que palpar sempre simétrico. Se ele tivesse queixa de dor na perna esquerda, eu tenho pulso lá na direita, não tenho pulso no pedioso, tenho pulso na fossa poplítea, sinal de que eu provavelmente tenho uma obstrução abaixo do poplítea, ao nível da perna. Se eu não palpo o pedioso, não consigo palpar nem o femoral, é possível que ele tenha, então a obstrução dele tem que ser de ilíaca ou aorta para cima. Então, pela palpação dos pulsos, eu já consigo mais ou menos delimitar aonde que está essa deficiência de circulação e aonde, que exame pedir e como proceder. Então, em termos de cardiovascular, importante seria isso aí. Nelson, você quer complementar já e falar de membros inferiores? Claro. Não. Dá? Uhum. Bom, vamos demonstrar aqui um exame físico só dos membros inferiores. A gente faz primeiro uma inspeção. O paciente deve ficar, então, tem que estar sem a calça, senão a gente vai deixar passar lesões de pele ou outros, tem que estar sem. Você observa a assimetria, vê se não tem nenhuma deformidade, nem musculatura simétrica, as articulações, formato dos joelhos, nenhuma deformidade, tornozelos, a parte dos dedos, também o paciente deve estar sem meia. O que a gente observa? Além a distribuição de pelos, é importantíssimo também, em lesões vasculares, obstrução arterial, a perda de fâneulos, manchas, cicatrizes, como não tem alteração então das articulações, busca na parte circulatória, nós podemos observar a presença de varizes, né, que são veias dilatadas, às vezes até veias trombosadas, e aí a gente já busca então, o paciente pode vir com queixas de ulcerações, tanto arterial como de origem venosa, que são úlceras varicosas. No paciente acamado, quando você for examinar, é importante buscar as regiões de maior apoio, aonde surgem as ulcerações, principalmente a região de calcâneo, né? E lá, mais na região sacra, glúteos, a gente pode encontrar então ulcerações. Beleza? Assim, nós vamos fazer um exame do abdômen. Inicialmente, como a gente sempre vê a forma da cabeça, a forma do tórax e a forma do abdômen. O abdômen pode ele ser escavado, ele ser globoso, ele ser batráqueo, que cai para os lados, ou ter um abdômen de avental, que é para baixo. Isso a gente já olha a forma do abdômen
e nós vamos fazer a inspeção. Para fazermos a inspeção, a gente baixa a roupa até o nível da síntese pública, né, para poder ter uma visualização de todo o abdômen. Na inspeção, nós vamos observar o quê? Cicatrizes, deformidades, abaulamentos, retrações, né? Vascularização, veias, né? Às vezes na volta do umbigo já significa outra coisa. Nós temos que pensar numa doença hepática ou numa doença pancreática. Ok? Feita a inspeção, diferentemente do tórax, nós não fazemos a palpação, né? E nem a percussão nesse momento. Nós vamos fazer a ausculta. Para nós auscultarmos, percutirmos e palparmos, nós dividimos esse abdômen. Inicialmente nós dividimos com uma linha mediana do apêndice tifoide até o púbis e uma outra linha passando a nível da cicatriz umbilical. Então nós dividimos em 4 quadrantes, que é o quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, quadrante inferior esquerdo e quadrante inferior direito. Se não bastasse isso fica uma área grande, nós temos ideia do que tem lá nesta região dentro do abdômen. Nós ainda dividimos o abdômen em mais quadrantes para ficar com 9 quadrantes, passando uma outra linha no rebordo costal inferior e lateral e uma outra linha a nível da crista. Então nós vamos dividir esse abdômen em 9 quadrantes. Quais são eles? Hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo, flanco esquerdo, fossa ou região inguinal esquerda, epigástrio, mesogástrio, hipogástrio, hipocôndrio direito, flanco direito e fossa inguinal direita ou região inguinal direita. Muito bem. Tendo essa visualização dos quadrantes, nós vamos auscultar o paciente. Então, a gente pega o estetoscópio e um pouquinho só antes da ausculta, nós podemos fazer algumas aferições aqui, que é a circunferência abdominal, a circunferência a cintura e a circunferência abdominal. Já podemos fazer a circunferência do quadril, ok? Isso vai ter uma relação quando nós fizermos risco cardiovascular. Feito isso, nós vamos para a ausculta. Na ausculta, nós vamos auscultar o que? Ruídos hidroaéreos. Esses ruídos hidroaéreos, eles podem estar aumentados em casos obstrutivos ou eles podem estar diminuídos em casos de peritonite, que é uma inflamação generalizada, podem estar diminuídos em casos de uma ascite volumosa. Terminada a ausculta, nós vamos para a percussão do abdômen. Antes de percutirmos o abdômen, a gente pede para o paciente fazer uma manobra, que é a manobra de valsalva. Como é que é isso? Pede, força assim, põe a mão aqui, sopra e não deixa o ar sair. Que você vai ver toda a disposição do abdômen e na região inguinal também. Pronto? Ok? Pode respirar normalmente. A percussão, nós vamos percutir sempre simetricamente, né? E bilateralmente. A gente começa a fazer uma percussão ascendente, onde nós temos um som timpânico. Aqui já é um som maciço. Então a gente faz uma marca aqui, vem nessa linha hemiclavicular, som claro pulmonar, som maciço. Isso aqui então é o lobo direito do fígado. O fígado ele tem essa confluência do lobo direito, pega um pouco da região epigástrica, ó, som claro pulmonar, som já semi-maciço.
Ok. Muito bem. E a gente segue fazendo a percussão. Som timpânico. Tem bastante ar ali, né? Muito bem. Quando a gente percute, às vezes pode ter líquido dentro da barriga, chamado ascite. Se tem ascite, nós teremos uma transmissão da percussão diferente, vai ser submaciço, então não vai ser um som timpânico assim. E essa ascite você pode, se tiver, fazer uma manobra que é pedir para o paciente, ou você pega o paciente, põe a mão aqui assim, aperta para mim, né? E você aperta e para você, ou faz isso, para você ver se tem um chacoalhar dentro do abdômen, que é o líquido acítico. Você pode também vira de lado para mim, nesse sentido, deixa a outra mão, vira aqui e pode deixar. Quando você fizer isso, a percussão, você vai ver que não tem um som timpânico, e sim um som submaciço. Você pode delimitar esse líquido acítico à medida que vem timpânico e vira submaciço, você já determina isso. Muito bem. Outra coisa que na percussão você pode identificar é que em determinadas áreas, né, que nós dividimos o abdômen, o som pode estar maciço, com exceção do fígado. E ali pode nos falar em relação a um tumor, né, ou o crescimento de um órgão, tipo o fígado, né, ou o baço, né, e aí vai chamar a atenção. Terminada a percussão, nós vamos para a palpação, que é o último. A palpação, a gente faz uma palpação superficial, bimanual, né? Em todo o abdômen, e depois nós fazemos uma palpação profunda. Respira. Como o abdômen dele está um pouco tenso, você pode dobrar um pouco a perna, dobrar um pouquinho a perna, assim, e vai fazer o exame na palpação profunda. Nessa região aqui, você pode tentar palpar o baço. Puxa, respira fundo, prende o fôlego e tenta palpar o baço. Em apenas 5% dos pacientes a gente consegue palpar o baço. Continua a palpação profunda, respira, solta. E aqui você vai palpar. O fígado você pode palpar nesse sentido aqui, né? Ou você pode fazer uma palpação em garra, né? Respira fundo, prende o fôlego. Ok, pode soltar. Então você fez a palpação, né? O Dr. Nelson já falou no cardiovascular dos sopros que pode ter aqui, aórtico ou renais. A gente pode fazer a palpação dos rins, né? Então, rim esquerdo, põe a mão aqui, traciona, puxa assim. Não pode ficar assim. E você vem a esse nível, respira fundo, solta. Quando o paciente solta, você faz isso. Se tiver alguma tumoração, você vai palpar o rim esquerdo. O rim direito, solta na minha mão, peso, respira fundo, solta, relaxa, e você faz essa palpação aqui, ok? Tá tudo bem. O baço, se você tentou palpar nesse sentido e não conseguiu palpar o baço, você pode vir aqui. Aqui tem um espaço de Traub. Nesse sentido, respira fundo, solta. Ok, você também pode tentar palpar o baço. Pode ficar de barriga para cima.
Quando nós palpamos esta região aqui do fígado, aqui tem um ponto chamado ponto da vesícula biliar, de Murphy. Então, se o paciente tem uma inflamação da vesícula, ao eu palpar aqui, ele vai ter dor, porque está inflamado e você palpa o fundo da vesícula, né? Então é um Murphy positivo, ok? Nós também podemos, no exame, examinar o dorso para a gente ver se esse paciente tem alguma infecção urinária, que é chamado a punho-percussão de Giordano, né? Senta para nós, por favor. Então, aqui tem o ângulo da escápula, nessa região lombar. Eu vou dar umas batidinhas aqui. Você pode vir nessa região paravertebral e subescapular e bater desse jeito, ou você faz isso aqui. Se o paciente tem uma pielonefrite, quando você faz a punho-percussão de Giordano, né, ele vai ter dor, ele vai fazer uma retirada reflexa. Ok? Então, o exame do abdômen se caracteriza nisso, né? Na inspeção, depois nós vamos para a ausculta, depois a palpação superficial, depois a palpação profunda, né? Ok? Então, terminamos o abdômen.